A glória, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta no nosso canal EBD Online, Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e se porventura você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, deixe o seu comentário, dê o seu like e principalmente compartilhe. Compartilhe com o máximo possível de novos convertidos. Tendo em vista que esse canal ele é exatamente para manter um conteúdo disponível para todos os novos convertidos. Utilizamos aqui as revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E você vai me ajudar nesta missão para compartilhar em nome de Jesus. Conto com você, conto com a sua ajuda nesta tarefa em nome de Jesus. Bem, meus amados, estamos aqui de volta para aplicar as nossas reflexões bíblicas diárias. E para a reflexão bíblica diária desta semana, nós vamos utilizar a lição de número 6 da classe de Discipulando da revista do terceiro ciclo. A revista do terceiro ciclo nos traz o seguinte tema: Vivendo as Verdades Bíblicas. E a lição de número 6 traz o seguinte título: Uma Vida Cheia do Espírito. O comentarista da lição, ele sugere aqui 6 passagens bíblicas para fazermos nossas reflexões semanais. E vamos começar com o profeta Isaías, livro do profeta Isaías, e eu já peço a você para pegar a sua Bíblia e manter ao seu lado, porque vamos utilizar a Bíblia e é importante você acompanhar as reflexões para ter noção não só do versículo, mas também do contexto que está inserido o versículo que vamos citar. Isaías, capítulo de número 32 e versículo 15. Lá, neste versículo, nós vamos encontrar Isaías mencionando profeticamente a descida do Espírito Santo sobre nós. Outro ponto interessante é a utilização da linguagem figurada, para ilustrar exatamente a transformação que o Espírito Santo realiza na vida daquele que o recebe. Esta é a nossa primeira reflexão bíblica, o profeta Isaías anunciando este tempo, o tempo da descida do Espírito Santo. A segunda reflexão bíblica está lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo do 28 ao 32. Joel 2, do versículo 28 ao 32. Lá você vai encontrar o profeta Joel anunciando com requintes de detalhes como se daria a descida do Espírito Santo sobre toda a carne, ou sobre todos aqueles que aguardavam o cumprimento desta promessa. Fato este que se concretizou no dia de Pentecostes, ou na festa de Pentecostes, lá registrado em Atos capítulo 2, quando cerca de 120 crentes aguardavam o cumprimento desta promessa de Joel capítulo 2 e versículo 28 ao 32. Bem, meus amados, para a nossa terceira reflexão bíblica, nós vamos utilizar 2 passagens da Bíblia como referência. A primeira delas é no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24 e versículo 49. A outra é João, capítulo 1 e versículo 32 e 33. Pega a sua Bíblia, você novo convertido, e acompanhe conosco esta reflexão destas 2 passagens da Bíblia, que estão em sintonia com o título da nossa lição, Uma Vida Cheia do Espírito. Bom, a primeira passagem, Jesus, ele confirma exatamente a promessa de Deus de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Jesus também, além de confirmar a promessa, ele fala acerca da descida do Espírito e relata para seus discípulos o local aonde eles deveriam aguardar o cumprimento desta promessa, em Jerusalém. A segunda referência bíblica, João Batista descreve a sua missão, para que ele veio, qual era a sua missão acerca do Cristo, acerca do Messias. E também João Batista relata, com requintes de detalhe, a descida do Espírito Santo sobre Jesus, em forma de pomba, quando Jesus foi batizado por ele no Rio Jordão.
Então, essas foram as nossas referências bíblicas para mais uma reflexão. Bem, meus amados, para a nossa quarta reflexão bíblica, nós vamos utilizar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia vai dizer que momentos antes da ascensão de Jesus, momentos antes do Senhor Jesus Cristo subir para a eternidade, para sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Jesus conversa com seus discípulos e diz a ele, olha, aguarde a promessa, ficai em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. E a Bíblia diz que a promessa de fato se concretizou, que a promessa verdadeiramente foi cumprida e está registrada em Atos capítulo 2. E quanto a esta promessa, foi exatamente algo maravilhoso na vida de todo cristão. Algo também que alavancou a pregação do Evangelho, encorajando, fortificando e dando uma virtude espiritual em todo aquele que recebeu a promessa do Espírito em sua vida. Bem, meus amados, para a nossa quinta reflexão bíblica, nós vamos utilizar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Neste versículo, ou nestes versículos, nós vamos encontrar o cumprimento da promessa feita por Joel, capítulo 2, versículo 28 e ao 32, e também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa se cumpre no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, de maneira sobrenatural. O Espírito Santo desce sobre os discípulos que ali estavam reunidos, aguardando o cumprimento desta promessa. Cerca de 120 crentes. E este fato se deu de forma sobrenatural. E isto chamou a atenção daqueles que estavam ali em Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. E mais na frente nós vamos ver na próxima reflexão que virá aí sobre este fato. O fato que chamou a atenção de todos e foi uma oportunidade para a pregação, a ministração da palavra de Deus. Bem, meus amados, chegamos agora à última, a sexta reflexão bíblica dentro da lição Uma Vida Cheia do Espírito. E para essa sexta e última reflexão, nós vamos utilizar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 21. A Bíblia vai dizer que depois da descida do Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, participando da festividade de Pentecostes, a Bíblia diz que eles, ao observar a forma sobrenatural que aconteceu, a descida do Espírito Santo, eles começaram a acusar os discípulos de estarem embriagados. E aquilo revoltou, de certa forma, o apóstolo Pedro, que automaticamente colocou-se ali diante daquela situação e aproveitou o ensejo daquele questionamento e começou a ministrar a palavra. Começou então a anunciar uma palavra cristocêntrica. Ele começou a citar a promessa feita por Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, que aquele fato ali não era embriaguez, mas sim o cumprimento da promessa feita pelo Senhor sobre os discípulos. E a Bíblia vai dizer então que aquela pregação ministrada por Pedro a todos aqueles que ouviram rendeu ao reino de Deus cerca de aproximadamente 3.000 almas, como está registrado em Atos capítulo 2 e o versículo 41. Cerca de 3.000 almas se renderam a Cristo no convite feito por Pedro ao arrependimento. Bom, chegamos ao final de mais uma reflexão bíblica. Espero que tenha contribuído para você, novo convertido, para o seu crescimento espiritual. E não esqueça, tenha uma vida cheia do Espírito. Amém? Ô glória, que Deus nos abençoe e até a nossa teleaula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Conto com você. Não esqueça, hein? Faça sua inscrição, dê o seu like e compartilhe. Ô glória!